Eu me chamo Gillian Harris, tenho 32 anos, e achava que conhecia cada detalhe da minha família. Até aquela noite fatídica durante a festa de aniversário da minha mãe em um restaurante mexicano em Salem, Oregon, quando tudo desmoronou. Eu havia organizado cada minuto, a mesa mais charmosa do lugar, enfeites coloridos, os amigos mais queridos reunidos para celebrar. O ambiente estava alegre, os tacos impecáveis, e eu sorria, convencida de que finalmente estávamos mais unidos. Até que meu pai se levantou, o copo na mão, e soltou uma frase que me congelou o sangue. Estamos retomando a casa onde você mora, disse, com uma frieza que me arrepiou. Ela é nossa. Você tem 48 horas para arrumar suas coisas. Meu estômago se revirou. A sala girou. Fiquei paralisada, esperando por um riso, por um sinal de que era brincadeira. Nada veio. Como assim? Perguntei, a voz cortante como vidro. Ele apenas deu de ombros, como se estivesse falando do tempo. Conversamos depois do bolo. Minha mãe desviou o olhar, calada. Não esperei pelas velas. Peguei minha bolsa, saí batendo saltos no piso, o coração disparado, a mente inundada de perguntas. Aquela casa era mesmo deles? Eu havia investido tudo ali, pisos novos, móveis planejados, minha vida inteira. Como podiam simplesmente exigir que eu saísse? Algo estava errado, uma mentira enterrada há anos. Não estava só magoada. Estava furiosa. Achavam que eu ia aceitar passivamente? Não me conheciam direito. O que descobri em seguida não foi apenas traição. Foi uma teia de enganos tão monstruosa que destruiu tudo que restava da minha família. E eu lutei como nunca imaginaram. Se segredos familiares doem, assine agora para ver como transformei suas mentiras em minha arma e reconquistei o que era meu. Aquela noite andei de um lado para outro na sala, questionando cada memória. A casa que eu chamava de lar há anos seria mesmo uma farsa? Tinha gasto milhares, acreditando que era uma solução temporária, que ficaria ali até meus pais se reestruturarem. O piso de madeira que escolhi, a ilha da cozinha personalizada, as cortinas que combinei com tanto cuidado, cada canto gritava meu esforço. Mas as palavras do meu pai na festa, aquele tom gelado ao exigir a casa de volta, ecoavam na minha cabeça. Não ia sair sem lutar. Comecei pela casa. Sala por sala, examinei cada detalhe. A mesa de jantar que comprará na primavera, a estante que lixei e pintei, a tinta que escolhi para as paredes. Tudo levava minha assinatura. Se a casa era deles, por que eu era a única bancando tudo? A dúvida me corroía. Subi até o sótão, onde caixas velhas acumulavam poeira. Talvez ali estivesse uma resposta. Entre enfeites de Natal esquecidos, encontrei um cofre de metal. Minhas mãos tremiam ao abri-lo. Dentro, contas de luz, extratos de financiamento, todos no meu nome, Gillian Harris. Mas um documento chamou minha atenção, um envelope amarelado com a inscrição Registros da Propriedade. Meu coração acelerou. Retirei uma escritura antiga de anos antes de eu me mudar. Os nomes não eram dos meus pais. Eram dos meus avós. E em tinta desbotada, uma anotação para Gillian após nossa partida. Fiquei sem ar. Era real? Tinham me enganado todos esses anos? Sem hesitar, liguei para um chaveiro. Preciso trocar todas as fechaduras. Amanhã, às 8, pode vir? Ele confirmou. Desliguei, sentindo um lampejo de controle. Se meus pais achavam que poderiam entrar quando quisessem, estavam enganados. Aquela casa não era deles para reclamar. Não ainda. Não até eu desvendar a verdade. Precisava de respostas. Rolei a lista de contatos até encontrar o número de Ellen Sharp, uma advogada competente que conheci em um evento. Enviei uma mensagem urgente. Ellen, preciso verificar a propriedade da casa. Podemos conversar amanhã? A resposta foi imediata. Ligue às 9. Anotei o horário, a cabeça a mil. Se a casa era minha, por que meu pai agira como dono? O que mais escondiam no sótão? Revirei mais papéis. Recibos de impostos, todos no meu nome. Uma carta do banco mencionando uma hipoteca quitada. Minha cabeça latejava. Paguei contas, impostos, tudo, achando que estava ajudando. Mas aqueles documentos contavam outra história. Uma página falava de um fundo fiduciário, algo sobre herança para Gillian Harris. Não entendia tudo, mas era suficiente para duvidar de cada palavra que meu pai já dissera sobre aquele lugar. O relógio marcava 2 da manhã. Sentada no chão do sótão com papéis espalhados, senti que minha vida ali era uma mentira. Confiei neles, acreditei na história de que me deixavam ficar por bondade. Mas a nota dos meus avós mudava tudo. Não era uma hóspede. Aquela casa poderia ser minha. Precisava que Ellen confirmasse, que decifrasse aqueles documentos. Antes de dormir, verifiquei janelas, porta dos fundos, cada entrada. Não ia correr riscos.
Se meu pai aparecesse com uma chave, encontraria portas trancadas. O celular vibrou, uma mensagem da minha mãe. Ignorei. Não estava pronta para desculpas vazias. Deitei-me abraçada ao envelope do sótão. O sono não veio fácil. Minha mente fervilhava. Por que mentiram? O que planejavam? Não sabia ainda, mas tinha certeza de uma coisa: não seria mais um peão nos jogos deles. No dia seguinte, minha advogada me deu uma notícia perturbadora. A voz de Ellen era calma, mas urgente. Gillian, fiz a verificação que pediu. Seu pai abriu um empréstimo em seu nome. $3.000, há um ano. Meu mundo desabou. Apertei o telefone, andando de um lado para outro na cozinha. Como assim em meu nome? Perguntei, a voz trêmula. Ela explicou. Meu pai usará meu número de seguro social, meu endereço, tudo. Um financiamento para pequenos negócios atrelado ao meu crédito, sem meu consentimento. Senti náuseas. Como podia fazer isso pelas minhas costas? Desliguei, a mente a mil. Não era só sobre a casa. Meu pai havia ultrapassado todos os limites, mexendo na minha vida financeira como se fosse dele. Abri o notebook, entrei na minha conta bancária. Lá estava, uma consulta de crédito que eu não autorizei. Com as mãos trêmulas, liguei para o banco. Preciso bloquear meu crédito, disse a atendente, firme. Alguém está usando minhas informações sem permissão. Ela me guiou pelo processo, prometendo o bloqueio em horas. Adicionei alertas de fraude, o coração batendo forte. Se meu pai era capaz disso, o que mais poderia fazer? Depois, voltei minha atenção para casa. Se mexeram no meu crédito, poderiam tentar invadir também. Chequei a porta da frente e os fundos, cada janela. As novas fechaduras me deram alguma segurança, mas não o suficiente. Comprei uma câmera de segurança no ano passado, depois de um assalto na vizinhança. Abri o aplicativo, testei a transmissão. A varanda estava vazia, o quintal também. Configurei alertas para qualquer movimento, caso meus pais aparecessem sem aviso. Não era paranoia, era precaução. Sentada à escrivaninha, repassei as palavras de Ellen. Empréstimo em seu nome. As imagens dos documentos do sótão pipocavam em minha mente. Contas, nomes dos meus avós. Meus pais sempre disseram que a casa era deles, que eu ficava ali por gentileza. Mas os papéis não batiam. Por que o nome dos meus avós estava na escritura? Por que eu pagava os impostos? Mas a verdade era como um golpe de martelo. Eles haviam roubado minha casa. Não por um ano, não por um descuido burocrático, por décadas. Cada prego que eu havia martelado, cada conta que eu havia pago, cada noite em que me senti grata por permitirem que eu ficasse ali. Tudo enquanto eles sorriam, sabendo que o chão sob meus pés já era meu por direito. A voz de Marjorie tremia levemente ao continuar, como se carregasse o peso daqueles anos de silêncio. Eles alteraram os documentos depois que seus avós morreram, Gillian. Não sei como, mas sei que fizeram. Seu avô me mostrou uma cópia do testamento antes de falecer. Seu nome estava lá, claro como o dia. Mas quando eu tentei falar com sua mãe anos depois, ela me ameaçou com advogados. Disse que eu estava senil, que não sabia do que estava falando. Meus dedos apertaram o telefone até doer. Senil. A palavra ecoava suja e familiar. Era a mesma tática que eles usavam comigo sempre que eu questionava algo. Você está imaginando coisas, você não entende como essas coisas funcionam, confie em nós. Agora pela primeira vez eu via o padrão. Não eram desentendimentos, eram estratégias. Eles haviam me condicionado a duvidar de mim mesma, enquanto escondiam a maior traição de todas. E o empréstimo? Perguntei, a voz rouca. O que meu pai fez com meu nome? Isso também faz parte. Um silêncio pesado. Então, Marjorie suspirou. Não duvido. Seu pai sempre foi ambicioso. Depois que o negócio da sua irmã quebrou, eles ficaram desesperados. Mas Gillian, escute bem, essa casa é sua. Legal e moralmente. Eles não têm nenhum direito sobre ela. Nenhum. As palavras dela deveriam ter me aliviado. Mas em vez disso, uma raiva fria e precisa se instalou em meu peito. Não era só sobre a casa. Era sobre tudo. As mentiras repetidas como mantras, as manipulações disfarçadas de amor, a maneira como eles haviam transformado minha própria família em uma armadilha. Minha irmã, cega ou cúmplice, jogando a opinião pública contra mim. Meus pais, batendo na porta como se ainda tivessem autoridade sobre mim. Sobre minha vida. Obrigada, tia, disse finalmente a voz firme apesar do tremor nas mãos. Você não imagina o quanto isso significa. Desliguei o telefone e fiquei parada, olhando pela janela da cozinha. O quintal que eu havia plantado, as paredes que eu havia pintado, o telhado que eu havia consertado com minhas próprias mãos e meu. Não por permissão, não por caridade. Por direito.
Peguei o bloco de notas onde havia rabiscado meus planos dias antes. Agora as palavras ganhavam um novo peso. Verificar registros no cartório não era mais uma suspeita, era uma arma. Falar com Ellen não era um pedido de ajuda. Era o primeiro passo para recuperar o que era meu. Abri o laptop e digitei o endereço do cartório do condado de Mara novamente. Dessa vez não hesitei. Cliquei em registro de imóveis e preenchi os campos com o endereço da casa, o nome dos meus avós. A tela carregou e lá estava, Harris Gillian Marie, proprietária registrada desde a data da morte deles, há mais de uma década. Meu nome em preto e branco selado pelo governo. Imprimi o documento. Depois, imprimi outro. E outro. Cada página era uma prova, um tijolo na muralha que eu estava construindo contra eles. Quando terminei, juntei tudo em uma pasta e escrevi em letras garrafais na capa. Prova. Minha casa. Meu nome. O telefone vibrou na mesa. Era Ellen. Consegui os registros. Eles são esclarecedores. Precisamos conversar. Agora. Já sei, respondi a voz calma, quase serena. Eles mentiram sobre tudo. Mas acabou. Vou processá-los por fraude, por uso indevido do meu nome, por tudo que fizeram. E vou recuperar cada centavo que eles tiraram de mim. Do outro lado da linha, um silêncio de surpresa. Então Ellen riu em um som curto, satisfatório. Essa é a Gillian que eu conheço. Desliguei e olhei para a pasta sobre a mesa. Não era mais sobre defesa. Era sobre ataque. Meus pais haviam subestimado uma coisa crucial. Eu não era mais a filha que aceitava migalhas. Eu era a dona da casa. E eles estavam prestes a aprender o que acontece quando se rouba de quem tem nada a perder. Tudo fazia sentido agora. A frieza calculada de Bárbara, as exigências sufocantes de Charles, até os ataques covardes de Brooke, cada peça se encaixava num quebra-cabeça de traição. Eles teceram uma teia de mentiras para me manter no escuro, usando a casa como moeda de troca nos seus planos sujos. Apertei Marjorie por detalhes, e as palavras dela caíram como marteladas. Os testamentos estão registrados no condado. Seus avós deixaram você como única herdeira. Charles e Bárbara deveriam ter transferido a escritura para você aos 25 anos. Mas não fizeram. Só descobri que estavam reclamando a propriedade quando Brooke me ligou na semana passada, choramingando por dinheiro. O sangue ferveu. Até Marjorie tinha sido arrastada para essa farsa. Agradeci, prometi ligar de volta e desliguei, a mente a mil. Os papéis que encontrei no sótão, a escritura, o bilhete com meu nome não eram mais pistas. Eram provas. Disquei para Ellen na mesma hora, a voz cortante como lâmina. Marjorie diz que a casa é minha, deixada pelos meus avós no testamento. Pode verificar no cartório do condado? A resposta de Ellen foi serena, mas letal. Puxo os registros hoje. Encontro você amanhã de manhã no cartório de Marion County. Combinei, colocando o telefone na mesa com um clique seco. Se Marjorie estivesse certa, Charles e Bárbara não tinham nenhum direito. Eles me manipularam, abusaram da minha confiança e agora, desesperados, tentavam vender o que nunca foi deles. Na manhã seguinte, dirigi até o cartório, os dedos apertando o volante como se fosse o pescoço deles. Ellen já estava lá, uma pasta na mão, o olhar afiado. Encontrei o testamento, disse, guiando-me para dentro. Sentamos à mesa do funcionário, folheando documentos até que ele apareceu. O testamento dos meus avós, datado de uma década atrás, nomeando mim, Gillian Harris, como herdeira única da casa na Oak Street. Meu nome em negrito saltava da página. Engoli em seco. Charles e Bárbara nunca mencionaram isso. Nem uma palavra. Deixaram que eu jogasse milhares em reformas, impostos, enquanto planejavam me roubar por baixo do tapete. Ellen apontou para uma cláusula. Eles eram executores do espólio. Tinham a obrigação de te informar. Não fizeram. Isso é fraude. A palavra ecoou como um soco no estômago. Pensei no empréstimo no meu nome, nos e-mails de Bárbara, nas mentiras de Brooke no X. Não era só ganância. Era premeditação. Assenti, a determinação endurecendo em mim como cimento. E agora? Ellen já rabiscava notas. Entramos com uma ação para executar o testamento. Redijo hoje mesmo, mas precisamos da escritura original para confirmar. Prometi levar os papéis do sótão no dia seguinte. Em casa, sentei à mesa da cozinha, o peso das palavras de Marjorie assentando como chumbo. Meus avós queriam que eu tivesse essa casa e um lar, um futuro. Charles e Bárbara roubaram isso, torceram tudo para o próprio benefício. A traição de Brooke doía mais, ela sabia. Ou pelo menos desconfiava. E mesmo assim virou as costas para mim. Não era mais só uma casa que eu defendia. Era a verdade. Era o que era meu.
Abri um caderno e escrevi uma palavra no topo da página, com letras grossas como um juramento: justiça. Isso não tinha acabado. Nem de longe. 2 meses depois, uma notificação do condado caiu nas minhas mãos como uma bomba. O envelope, carimbado com o selo do cartório de Marion County, pesava mais que chumbo. Rasguei o papel, os olhos varrendo as palavras: alteração de titularidade registrada por Charles Harris. Meu estômago despencou. Ele falsificara documentos, colocando o nome dele na escritura da minha casa, a mesma casa que meus avós deixaram para mim. A audácia queimava como ácido. Anos confiei nele. Despejei minhas economias naquele lugar, e ele tentou roubá-lo bem debaixo do meu nariz. Liguei para Ellen, a voz trêmula de fúria. Charles alterou a escritura. Estou lendo aqui. A gente pode parar isso? Ela estava calma, mas a firmeza era uma lâmina. Temos o testamento dos seus avós, com você como única herdeira. Essa é a nossa arma. Mandou que fosse ao escritório dela com os papéis do sótão, a escritura, o bilhete, tudo. Peguei a caixa forte, as mãos firmes apesar da raiva pulsando nas veias. Tínhamos um caso. Agora era a hora de contra-atacar. No escritório de Ellen, espalhamos as provas sobre a mesa. O testamento, puxado dos arquivos do condado, era claro. A casa na Oak Street era minha. A escritura original não mencionava Charles nem Bárbara. Mas um novo registro, datado de semanas atrás, mostrava o nome dele adicionado, reclamando copropriedade. Isso é fraude, Ellen disse, circundando o documento falsificado com a caneta. Vamos entrar com uma liminar de urgência para bloquear. Assenti, a mandíbula travada. Apresentamos o testamento, a escritura original, meus comprovantes de impostos, prova de que eu mantinha a casa. O funcionário aceitou os documentos, prometendo uma revisão em dias. Ellen foi mais fundo. Um investigador que contratou rastreou as finanças de Charles e Bárbara. Eles tinham vendido um imóvel alugado 2 anos antes, jogando os mais de $100 mil no negócio falido de Broke, uma linha de roupas que afundou em meses. É por isso que estão atrás da sua casa, Ellen disse, deslizando o relatório sobre a mesa. Estão quebrados. Acham que vender sua propriedade vai salvá-los. Olhei para os números, a raiva misturada a um nojo quase físico. Apostaram no sonho de Broke e perderam. Mas isso não justificava me roubar. O golpe final foi o empréstimo que Charles fez no meu nome. Aqueles $3 mil que descobri meses atrás não eram um caso isolado. Ellen encontrou 2 contas não autorizadas vinculadas ao meu CPF, somando 10 mil. Minha cabeça girava. Eles não só esconderam o testamento, usaram minha identidade para bancar os próprios esquemas. Inclinei-me para a frente, a voz gelada. Quero processá-los por tudo. Ellen anuiu, puxando um bloco de anotações. Vamos entrar com fraude, roubo de identidade e quebra de dever fiduciário. Eles eram executores do espólio dos seus avós. Não tinham o direito de te manipular. Redigimos a ação naquela mesma tarde. A petição listava tudo: o testamento oculto, a escritura falsificada, os empréstimos fraudulentos. Assinei meu nome, Gillian Harris, com traços firmes, cada letra um golpe de guerra. Ellen protocolou no tribunal do condado. Isso vai congelar qualquer venda da casa, disse. Eles não podem tocar nela até a decisão do juiz. Soltei o ar, alívio e medo se entrelaçando. Agora era real. Uma batalha judicial contra minha própria família. Em casa, sentei à mesa da cozinha, a notificação do condado ainda à minha frente. As câmeras de segurança zumbiam, lembrete dos cadeados que troquei, das medidas que tomei para proteger o que era meu. A desesperação de Charles e Bárbara fazia sentido agora. O negócio falido de Broke, as contas no vermelho. Mas a traição doía mais do que nunca. Mentiram. Manipularam. Falsificaram documentos. Tudo para tomar o que meus avós deixaram para mim. O papel de Broke ardia como um ferro em brasa. Ela sabia dos planos. Talvez até os tenha incentivado. Abri o laptop, checando atualizações de Ellen. Um e-mail confirmava. A liminar estava protocolada, a audiência marcada para o mês seguinte. Fechei a tela, a determinação se solidificando em mim como aço. Não era mais sobre uma casa. Era sobre justiça. Sobre recuperar o que era meu. O dia do julgamento chegou no início da primavera. Sentei-me no tribunal de Marion County, as mãos entrelaçadas com força enquanto o juiz lia a sentença. Charles e Bárbara foram declarados culpados de fraude. Ao ouvir a sentença, cada palavra do juiz ecoou como um martelo batendo na bigorna da justiça. Ocultação de testamento. Falsificação de escritura. Uso indevido de identidade para empréstimos. Os termos legais antes abstratos ganharam peso, materializando-se no ar como provas irrefutáveis de sua traição.
A voz da juíza, firme e impassível, cortou o silêncio da sala. Os réus pagarão uma multa de $10.000. Um suspiro escapou dos meus lábios, não de alívio imediato, mas de uma certeza que finalmente se instalava. Aquela batalha estava ganha. A casa na Oak Street sempre foi sua, senhorita Harris. Sempre. Charles permaneceu imóvel, o rosto uma máscara de pedra, os olhos fixos em algum ponto além do juiz, como se a realidade fosse muito pesada para encarar. Bárbara, ao seu lado, mantinha o olhar colado ao chão, os dedos torcidos no lenço que esmagava entre as mãos. Nenhuma vez sequer me olharam. Não havia desculpas, nem raiva, nem sequer o resquício de orgulho que antes os definia. Apenas o vazio de quem vê o castelo de mentiras desmoronar em tempo real. Salem não perdeu tempo. Em uma cidade pequena, a notícia se espalha como fogo em palha seca. Até a semana seguinte, os olhares que antes deslizavam por Charles e Bárbara com indiferença educada agora se desviavam com um nojo mal disfarçado. Os convites para jantares e reuniões da igreja secaram. No Salem Diner, seus nomes eram sussurrados entre mordidas de torta de maçã, acompanhados de balanços de cabeça e expressões de desdém. Você ouviu falar dos Harris? Uma voz feminina cortou o ar enquanto eu passava pelo corredor dos pães, os dedos pausados sobre um pacote de sourdog. Tentaram roubar a casa da própria filha. Imagina só. Não precisei me virar para saber de quem falavam. A vergonha deles agora era moeda corrente, trocada em murmúrios entre estranhos. Brooke não demorou a sentir o peso da maré virar. Uma noite meu celular vibrou com uma notificação, uma mensagem dela, curta e tardia. Desculpe, Gillian. Eu estava errada em postar aquelas coisas. Podemos conversar? Fitei as palavras, frias na tela iluminada. Sua desculpa soava oca, um eco distante das semanas em que suas publicações me pintaram como a vilã, incitando estranhos a me atacarem com a fúria de quem julga sem conhecer. Agora, com a sentença pública, os mesmos desconhecidos que a aplaudiram voltavam-se contra ela. Os comentários em seu perfil eram implacáveis. Você mentiu sobre a sua irmã. Nojento. Como pode dormir à noite? Meus dedos pairaram sobre o teclado, a tentação de devolver cada palavra venenosa que ela me jogará queimando na ponta da língua. Mas fechei o aplicativo sem responder. Ela não merecia meu perdão. Ainda não. A decisão de vender a casa veio como um sopro de ar fresco depois de anos sufocando entre aquelas paredes. Cada cômodo guardava fantasmas, o eco das exigências de Charles, os e-mails manipuladores de Bárbara, as fechaduras que tive que trocar para mantê-los do lado de fora. Não era mais um lar, era um museu de traições. Clara, a corretora, caminhou pelos ambientes com um olhar clínico, anotando cada melhoria que eu havia custeado com suor e economias, os pisos refinados, o telhado novo. Você transformou essa casa, Gillian. Em menos de um mês, um casal jovem fez uma oferta acima do pedido. Assinei os papéis com a mão firme, cada traço da caneta selando não apenas uma transação, mas um capítulo fechado. O depósito de quase $200.000 caiu na minha nova conta, aberta no dia seguinte ao veredicto, em uma cooperativa de crédito do outro lado da cidade, longe dos tentáculos deles. Cada centavo ali era uma fortaleza, uma garantia de que, dessa vez, ninguém poderia tocar no que era meu. Naquela noite, sentada no meu apartamento temporário pequeno, mas banhado por uma luz dourada que dançava nas paredes nuas, abri o extrato bancário no laptop. Os números brilhavam na tela, não como algarismos frios, mas como cicatrizes que provavam minha sobrevivência. Durante anos, acreditei ser uma inquilina na minha própria vida, manipulada por quem deveria me proteger. Agora, pela primeira vez, a liberdade não era apenas um conceito. Era tangível. Era minha. A comunidade de Salem não esqueceu. Mr. Slarso, minha vizinha de décadas, segurou meu braço junto à caixa de correio um dia qualquer, os olhos claros fixos nos meus. Você fez o que tinha que ser feito, querida, disse a voz suave, mas intransigente. Ninguém tem o direito de tratar você assim. Ao meu redor, cabeças assentiram em concordância silenciosa. Em uma cidade onde a confiança é tão valiosa quanto o solo que pisamos, Charles e Bárbara haviam queimado a sua até virar cinzas. Ouvi dizer que se mudaram para uma casa menor, as economias minguando, o círculo social evaporado como fumaça. As mensagens de Brooke continuaram chegando, cada uma mais desesperada que a anterior. Por favor, Gillian. Eu não sabia de tudo. Me dá uma chance. Não respondi. Suas palavras, outrora afiadas como lâminas nas redes sociais, haviam aberto feridas que ainda ardiam. Arquivei cada mensagem sem ler até o fim. Talvez um dia o perdão chegasse. Mas não naquele momento.
Não quando a memória de sua traição ainda doía como um osso quebrado mal soldado. Meu novo apartamento era um espaço em branco, cheio de possibilidades. As paredes vazias não me assustavam, eram uma tela esperando por minhas escolhas. O dinheiro da venda não era apenas um número, era alicerce. Uma segunda chance para construir algo que dessa vez ninguém poderia me tirar. Peguei um caderno e na primeira página, escrevi uma única palavra em letras firmes: adiante. Era uma promessa. Uma declaração de guerra vencida. Eles tentaram me roubar tudo, minha casa, minha identidade, minha paz. Mas no final, o que ganhei foi muito maior do que 4 paredes e um telhado. Recuperei o direito de escolher meu próprio caminho. Aprendi na Mahan que família não é sinônimo de lealdade automática. Que às vezes é preciso lutar com unhas e dentes contra aqueles que juram te amar. E que a maior vitória não está em derrubar o inimigo, mas em se reerguer mais forte do que nunca. 6 meses depois, meu reflexo no espelho do novo apartamento me devolvia um olhar que não reconhecia mais a mulher assombrada de outrora. O espaço era pequeno, mas cada objeto, os livros empilhados na estante, as fotos penduradas com cuidado, o cheiro de tinta fresca, era uma escolha minha. Meu trabalho na ONG local preenchia os dias com propósito. Redigir propostas, planejar projetos, encontrar colegas que se tornaram amigos de verdade, aqueles que tomavam café sem segundas intenções. Pela primeira vez em anos, a paz não era uma visita rara. Era minha companheira constante. Charles, Bárbara e Brooke permaneceram onde os deixei, no passado, com seus números bloqueados e suas mensagens apodrecendo na caixa de entrada. Não havia espaço para suas manipulações, seus jogos de culpa ou suas justificativas baratas. Aprendi que proteger meus limites não era crueldade, era sobrevivência. E que às vezes o amor próprio exige cortar laços que só nos envenenam. Olhando para trás, vejo agora o que sua traição me ensinou. A confiança não é um cheque em branco, e a família não é um escudo contra a maldade. Mas vejo também o que eu construí com as mãos vazias que me deixaram. Uma vida onde as decisões são minhas. Onde o silêncio não é solidão, mas tranquilidade. Onde o futuro não é uma sombra do passado, mas um horizonte aberto. Para quem acompanhou essa jornada, obrigada. Seu apoio foi a corrente que me puxou para a superfície quando eu pensava que afundaria. E se minha história servir de farol para alguém que também luta para recuperar o que é seu, então cada lágrima, cada noite em claro, cada batalha valeu a pena. Porque no final, a maior lição não é sobre vencer os outros. É sobre nunca mais deixar que te convençam a perder de você mesma.